Oi, gente, eu sou a Carol Timote, eu sou personal organizer e sou mãe do Murilo, de 4 anos e meio, que está no espectro autista. Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre os benefícios da organização na vida e na rotina da criança autista. A gente já sabe que a criança autista, ela tem os padrões de comportamento alterados ali por conta das sinapses cerebrais dela, que muitas vezes se tornam um pouco mais confusas ali, né? Falando a grosso modo. Então, a organização é extremamente importante. Ela anda ali junto com as terapias. É importante que essa criança ela tenha uma rotina. A gente já ouviu falar muito sobre isso, né? A criança autista, ela precisa ter rotina, ela precisa ter os horários dela muito acertados, ela precisa ter previsibilidade do que ela vai fazer, para que ele não venha a se desorganizar, né? Ou pelo menos se desorganize o mínimo possível, né? Mas como a gente pode utilizar a organização do ambiente a favor dessa criança autista? De que forma eu posso fazer com que o ambiente em que essa criança vive, ou que ele estuda, né, ou o ambiente em que ele vai fazer suas terapias, possa ser um ambiente favorável para que ele possa se sentir confortável e para que as manias, os estimes, os comportamentos indesejados possam ser minimizados. É possível fazer isso com a organização? E sim, gente, a organização ela pode te ajudar muito aí com a sua criança, para que ele possa desenvolver outras formas de brincar, para que ele possa desenvolver outras formas de se comunicar, certo? E até mesmo para que ele possa se organizar mentalmente melhor e possa diminuir aí até alguns aspectos das irritabilidades, das inconsistências dele, né? Então, como é que a gente faz isso? A criança, ela precisa de previsibilidade, isso a gente já sabe, né? Então, a criança, ela precisa saber aonde estão todas as coisas. É importantíssimo para essa criança que não gere nela uma ansiedade de descobrir aonde está cada coisa. É importante que cada coisa volte exatamente para aquele lugar onde ele já tem essa previsibilidade de onde vai estar. Isso vai ajudar muito na autonomia da tua criança, certo? Se todas as vezes que você for colocar por exemplo, no meu caso, eu tenho um menino, né? Aqui nas gavetas dele, eu falo, filho, vai lá na gaveta de cuecas e pega uma cueca. Se eu coloco cueca na primeira gaveta, na segunda e na terceira, ele não vai entender. E aquilo vai ficar muito confuso para ele e provavelmente essa rotina dele saber onde pegar e como pegar nunca vai acontecer. Porque ele não vai conseguir compreender que às vezes a mamãe coloca num lugar, às vezes a mamãe pode colocar no outro lugar. E ele não vai ter aquele impulso que normalmente as crianças têm de falar assim, mamãe, não achei, mamãe, não tá aqui. Ele não vai ter isso, ele simplesmente vai ficar ansioso e vai, muito provavelmente, né, desistir da tarefa. Então, a gente cria um ambiente em que aquela criança saiba exatamente onde é que ele vai encontrar cada coisa. Isso, além de ajudar na autonomia e em todas essas questões, também deixa ele mais confortável com o ambiente. Muitas mães com quem eu converso, que também têm crianças no espectro autista, falam que a criança não gosta de brincar. Ela não gosta do brinquedo, mas eu compro o brinquedo, ele não gosta, eu compro o livrinho, ele não se interessa. Enfim, como que você pode auxiliar o seu filho nesse processo, né? Uma das formas é fazendo com que a brincadeira dele seja uma brincadeira organizada. A criança autista normalmente gosta de brincar de forma organizada. Por isso que ele vai fazer aquele processo de, por exemplo, pegar os bloquinhos e fazer uma fileira, porque ele está tentando ali organizar, né, a brincadeira. Ele está tentando, de alguma forma, criar um sentido para aquilo, né? Então, quando eu faço a separação dos brinquedos de forma organizada, aquilo chama a atenção da criança. Ele tem vontade de chegar perto, de tocar, de brincar. Ele vê que tem um sentido para ele. E essa organização parte muito do você entender como é que o seu filho
como é que o brincar para ele funciona, né? Se o seu filho gosta muito de carrinhos, ele gosta das rodas dos carrinhos, ele gosta de enfileirar os carrinhos, por que não, então, pensar em fazer uma estrutura dentro do quarto dele, dentro de um lugar, num espaço onde ele brinque, em que os carrinhos fiquem enfileirados? Dessa forma, o brinquedo vai ter a função que ele quer, o brinquedo vai ficar organizado da forma como ele quer e vai chamar muito mais a atenção dele. Tá? Aqui, por exemplo, na minha casa, o Murilo ele se interessa por diversos tipos de brinquedos. Ele não se interessa só por um tipo de brinquedo. Mas ele brinca em blocos. Como que diz isso? Por exemplo, ele brinca só com dinossauros ou só com carros. Ele nunca brinca junto um com o outro. Ele não gosta que as coisas se misturem. Então, a organização para ele funciona exatamente dessa forma. Quando ele quer brincar com pelúcias, ele vai no baldezinho onde tem as pelúcias. Então, se a pelúcia estiver no local errado, para ele aquilo já fica confuso, ele já se desorganiza, já vem aqui para a caminha dele, já fica fazendo os estimes dele e já se isola. Ele já não vai querer brincar, porque alguma coisa ali foi interrompida. Então, quando eu vou fazer essa organização, eu chamo ele para ele ver. Então eu falo, filho, vamos aqui, a mamãe vai organizar os seus brinquedos para que os brinquedos fiquem todos junto com o seu grupinho. E aí eu vou percebendo como é que ele gosta, tá? Outro dia eu percebi que o Murilo teve um novo padrão aí, que é assim, ele até aceita que um brinquedo que é pelúcia seja... Dá para brincar junto com um que é de plástico, por exemplo. Mas como é isso? Conforme a leva de brinquedos chegou. Por exemplo, se eu dou 2 brinquedos para ele e esses 2 brinquedos vieram na mesma época, no mesmo dia, ele vai entender que aqueles brinquedos são para brincar junto. Então, ele não separa mais aqueles brinquedos. Então, não vai adiantar... Se ele entendeu que o brincar é com aqueles 2 brinquedos juntos, eu pegar a pelúcia e colocar num lugar e pegar o brinquedo de plástico e colocar em outro. Eu vou ter que colocar aqueles brinquedos juntos conforme o brincar dele. Se ele brinca dessa forma, então eu tenho que organizar conforme a forma que é mais interessante para ele, tá? O meu filho, por exemplo, ele gosta muito de livrinhos, mas não como a função de leitura. Ele gosta de brincar como se fosse um brinquedo, né? Então, eu coloco os brinquedos, os livros junto aos brinquedos, para que ele possa ter apesar de serem separados, né, os livrinhos estarem separados, porque ele brinca separado, mas eu coloco tudo junto com os brinquedos, porque assim ele pode escolher na hora que ele vai brincar, se ele quer brincar com os dinossauros, se ele quer brincar com os animais, se ele quer brincar com os livrinhos. Enfim, tem alguns brinquedos que ele brinca separado, que ele não mistura com mais nenhum outro. Então, esses brinquedos a gente também separa. Essa organização cria o hábito nele, né? Ele cria o hábito de saber como brincar e aonde ele vai achar cada uma daquelas coisas. Um outro ponto super positivo que gera também uma autonomia e uma autorresponsabilidade para essa criança é essa questão da organização gera nele a vontade de devolver o brinquedo para o lugar. Então, é muito comum que as crianças que estão no espectro, elas gostem de um ambiente organizado. Ela não gosta daquele ambiente onde estão os brinquedos todos espalhados, onde está tudo fora do lugar. Apesar de ela fazer aquilo, mesmo que ela não devolva, ela gosta de quando o ambiente está organizado. Porque aquilo gera mais tranquilidade, mais paz para ela, tá? Então, eu tô falando de forma geral, porque normalmente a gente vê esses aspectos, né, repetidas vezes nas crianças. Pode ser que tenha uma criança ou outra que tenha um aspecto diferente. Afinal, cada um tem uma forma diferente, tem estímulos diferentes, e se sabe, né, que eles se portam todos de forma muito diferente e muito peculiar para cada caso, né? Então, cabe a você conhecer o seu filho, conhecer como é que ele brinca, como é que ele lidar com os objetos, em relação às roupinhas, em relação a todo o ambiente em que ele vive, como ele lida com esses objetos, né?
Por exemplo, aqui na minha casa eu já entendi que o Murilo não pode dormir no mesmo ambiente em que ele brinca. Então, às vezes você faz um quarto que é muito cheio de estímulos. Hoje em dia, o quarto dele, que é esse aqui, ele chama de quarto de brinquedos. Ele não dorme nesse quarto. É um quarto muito cheio de estímulos para ele, né? Então, você tem que entender isso da sua criança. Às vezes, você faz um quarto muito cheio de estímulos e quer que a criança durma naquele local. Às vezes, o ambiente em que ele vai dormir tem que estar separado do ambiente em que ele vai estudar, no ambiente que ele vai brincar, tá? Então, você tem que entender muito bem, assim, qual é o jeito do teu filho, o jeito de brincar, o jeito de estudar, a forma como ele prefere lidar com as atividades artísticas, né? Enfim, com o que ele mais gosta. Então, é bom separar tudo isso muito bem, tá? Por exemplo, também a TV, né? Quando você coloca a TV no quarto, se a criança ela tem um hiperfoco na TV, ela não vai dormir bem, porque o hiperfoco dela vai estar ligado à TV e ela vai querer ficar assistindo TV o tempo todo. Então, isso vai gerar uma ansiedade nele, que ele não vai compreender que aquele espaço é o espaço de dormir e não o espaço de jogar videogame, de assistir. Então, tenta criar esses artifícios de separação, de organização dos ambientes. Ah, Carol, mas é porque a minha casa é muito pequenininha, não tem um quarto para poder fazer um quarto de brinquedos e um quarto para ele dormir. Então faz o seguinte, se for possível, faz um cantinho aí na tua sala para ele poder brincar, certo? Não precisa ser um espaço muito grande, faz um cantinho pequeno, bota um tapetinho, faz do jeito que você pode esse ambiente externo e deixa lá o quartinho dele só para ele dormir. Ou aqui em casa, por exemplo, olha, o que funcionou foi o seguinte, ele dorme no meu quarto, que aí pra você, se for na sua cama, ok, se não for pra sua cama, que seja na caminha dele, que dá a individualidade dele e tudo mais, ele dorme no quarto com a gente, e aqui o quarto dele virou um quarto de brinquedos. A gente percebeu que essa era a forma que ele ficava mais confortável, que ele ficava mais tranquilo, e dessa forma a gente conseguia manter com ele ali uma rotina muito mais agregadora. Dessa forma ele conseguiu evoluir melhor. Quando eu insistia para que ele dormisse no quarto dele, ou então para que ele tivesse um quarto X, que eu imaginei que seria o quarto ideal para ele, isso não dava certo. Então a gente foi tentando ali, com tentativa e erro, acertar o que é que dava certo com o nosso filho. E dessa forma, eu acho que é a melhor forma, certo? Porque aí na sua casa você vai alinhar todas as necessidades dele, né? Não adianta eu te contar aqui a fórmula secreta que aconteceu na minha casa, se na tua casa não funciona dessa forma, se não é possível, ou então se na composição da tua família, de repente, o seu marido, o seu companheiro não está de acordo com isso. Então, assim, tenta alinhar aí o que é possível na tua casa dentro da necessidade do teu filho, tá bom? Uma coisa que é possível fazer com as crianças que já sabem ler, as crianças mais velhas, as crianças que já têm um maior entendimento, que já sabem ler, é etiquetar as coisas, mostrar para ele. Tem muitas crianças que gostam muito da leitura, então aproveita isso a teu favor, né? Então organiza as coisas dele colocando etiquetinhas, dizendo, olha, esse aqui é o local disso. Então quando você lê aqui, que aquele local é o local dos livros, você vai colocar os livros ali. Quando você lê aqui, que aqui é o local das coisas de arte, aí você vai trazer as coisas de arte e vai colocar aqui. Isso vai ajudar muito eles a entender sobre a organização, entender a forma como funciona o método de organização que você implantou ali para ele, e vai fazer com que ele também participe desse momento, né? Uma coisa que também é muito importante é evitar o excesso de coisas, evitar o excesso de brinquedos que fiquem na frente da criança, evitar o excesso de roupas, de acúmulos. Por exemplo, às vezes a criança gosta muito de jogos e aí os pais compram um monte daqueles tabuleiros, daqueles jogos, daquelas caixas, e aí fica 1 milhão de caixas na frente da criança. E aquilo pode estar desorganizando o sono ou a rotina dele. Então,
tenta tirar as caixas, tenta colocar separado em um outro tipo de produto, em um saquinho. Se ele realmente precisa das caixas, né? Porque tem isso. Às vezes a criança, ela não entende que o brincar é o brincar se não tiver a caixa. Ele quer a caixa, ele quer manter a caixa. Se o teu filho quer manter as caixas, se não dá para tirar totalmente as caixas, então deixa ali perto dele só uma quantidade pequena de aqueles que ele mais está usando no momento, os mais novos, e aí você vai fazendo um rodízio para não deixar uma quantidade gigantesca de peças ali diante dos olhos dele o tempo todo, certo? Esse acúmulo que fica ali sobre o olhar da criança pode desorganizar ele no dia a dia. Então, excesso de livros, excesso de brinquedos, excesso de comunicação dentro do ambiente, excesso de qualquer tipo de material é dispensável. Então, você pode guardar num local onde ele não visualiza o tempo todo, que aí pode ser dentro de um guarda-roupa, num depósito, em algum local em que ele não fique vendo o tempo todo, e deixe a mão dele e próximo e de forma que ele visualize somente a quantidade que ele realmente usa no dia a dia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, enviar para aquela pessoa que precisa desse conteúdo e fica aqui ligadinho, liga na sinetinha para que você possa receber todas as atualizações desse canal. A gente vai ter muito mais informação, muito mais conteúdo sobre esse assunto e eu espero que vocês fiquem aqui com a gente acompanhando, tá? Beijão, tchau, tchau!